Oiê! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós iremos para mais uma aula de redação, especial para os alunos do terceiro ano do Colégio Sagrada Família, com a professora Las Aminelli. Hoje nós iremos aprender sobre resumo e resenha. O que você conhece desses gêneros? Eles são sinônimos? Eles são a mesma coisa? A professora passou um resumo, eu vou fazer uma resenha e tá no mesmo, eu vou botar o nome resenha. Ou há alguma diferença entre si? Se há essa diferença, você sabe me dizer quais são as diferenças? Como é a estrutura deles? Muitas vezes, talvez se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, vamos aprender sobre resumo e resenha, vocês iriam pensar, mas eu já sei isso. Mas na prática, para responder essas perguntas, talvez surjam algumas dúvidas. Essas dúvidas elas serão sanadas ao longo do vídeo. Caso ainda haja alguma, anotem que amanhã nós sanaremos, tá bem? Para começo, eu vou explanar, deixar bem claro. Primeiro, eles realmente divergem entre si. Porém, para a boa escrita desses dois gêneros, nós precisamos fazer uma boa leitura. Quando eu falo uma boa leitura, é uma leitura atenciosa. É uma leitura destacando pontos principais. Não adianta ler de maneira rápida, não adianta fazer qualquer leitura sem focar, não adianta apenas decodificar os sons, sem focar no que realmente merece ser dito, ser resumido, ser condensado. Quando você faz um resumo ou uma resenha, você está mostrando a sua capacidade de compreender o texto. Você está mostrando a sua capacidade de separar o essencial do não essencial. As ideias principais das ideias secundárias. E isso faz toda a diferença para a interpretação de um texto. Para começar, vamos falar um pouco sobre resumo. O resumo é a condensação do conteúdo sem análise crítica ou interpretativa. Você tem um texto, você irá reduzi-lo, você irá resumi-lo, você vai condensar esse conteúdo. E você não vai colocar uma análise crítica, você não vai interpretar esse texto. Você simplesmente irá resumi-lo, trazendo as ideias principais com fidelidade ao texto original. Então, o resumo, ele não tem análise crítica ou interpretação. Deve seguir a mesma ordem do texto, ele deve ser breve, claro e fiel ao texto original. No resumo, você deve, primeiramente, citar o nome do autor e a fonte do texto. Muitas vezes, vamos fazer um resumo de um texto conhecido e aí você pensa, mas todo mundo sabe. Ou a própria professora passou um texto para você resumir e você pensa, a professora sabe qual é o texto. Mas não caia nessa armadilha, digamos assim. Por quê? Porque talvez outra pessoa vai ler o seu texto, vai ler o seu resumo e não sabe de qual texto se trata. Porque, de repente, um texto conhecido para você é um texto desconhecido para muitos outros. Tá? Então, começou o seu resumo, cita o título do texto, se houver, cita a fonte do texto para que possa ser possível buscar o original, cite o nome do autor, tá bom? Muito importante. Ele deve ser na norma padrão e em terceira pessoa, ainda que o texto original esteja na norma, na linguagem informal e esteja em primeira pessoa. O seu resumo deverá estar na norma padrão e em terceira pessoa. O seu texto deve ser autônomo
E aí parece uma discordância com o que eu disse antes, que é ter fidelidade ao texto original. E agora eu quero a autonomia da sua parte, sem juízo de valor. Porém, o que eu quero dizer é que você não vai simplesmente copiar e colar. Você destacou a parte principal do texto e copiou ou colou. Não, isto não pode acontecer. O que deve acontecer é uso de sinônimos, tá? Paráfrase. Você vai dizer a mesma coisa do texto, exatamente a mesma coisa, porém com as suas palavras. É você quem está produzindo o resumo. Um resumo não é copiar e colar, certo? Você deve manter a ordem de raciocínio do autor. Eu vou começar o meu resumo falando do desfecho da história, depois eu conto como a história se desenvolveu. Infelizmente não é possível, tá? Você deve manter a ordem de raciocínio do autor. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Manter a ordem de raciocínio, retomando, tá bom? Parágrafo por parágrafo. Fazer o terceiro parágrafo e depois fazer o primeiro e o segundo, não. Ou ignorar o primeiro e o segundo parágrafo, já resumir o terceiro, não. Você vai seguir a mesma ordem de raciocínio. E se esse resumo for de um livro, capítulo por capítulo, certo? Muito importante, talvez a mais válida característica, não incluir a sua opinião, ok? O passo a passo do resumo. O ideal é que leia 3 vezes o que vai ser resumido. O texto, vou tratar dessa maneira, o seu objeto de estudo. A primeira leitura você vai fazer para se familiarizar, você vai degustar, você vai entender, saber do que é que o texto está falando. Você não vai ler pausadamente, você não vai ler observando necessariamente as ideias principais. Não, você vai fazer uma leitura para degustar, para entender, para se familiarizar com o texto. A segunda leitura você vai grifar as ideias principais de cada parágrafo, certo? Lê o primeiro parágrafo, segunda leitura. Lê o primeiro parágrafo. Qual a ideia principal desse parágrafo? Já sei, destacou, tá? E a terceira leitura, se possível, vai depender muito de tempo. Se você julgar necessário, o que quase sempre o é, você vai grifar palavras-chave daquele parágrafo. Você vai grifar palavras-chave daquelas ideias principais que você usou. Para quê? Para não deixar de falá-las, para não deixar de escrevê-las, de destacá-las no seu resumo. Essas palavras-chave. Muitas vezes você pegou um sinônimo para ela, outras tantas não existe um sinônimo, então o contexto você usou sinônimos, mas a palavra-chave você manteve, tá bom? Quando eu falo de cada parágrafo, é muito importante. Eu não estou pedindo para você grifar as ideias principais do texto todo e resumi-las. Não. Você deve fazer resumo parágrafo por parágrafo, certo? Não é que nesse primeiro parágrafo não é importante, não, passar para o segundo. Não, se ele está ali, ele tem algo para colaborar, tá bom? E a resenha? A resenha, observem a diferença, ela é analisar criticamente um objetivo. Enquanto que a principal característica do resumo é não ter a sua opinião, a resenha, ela tem a sua opinião. É analisar criticamente, fazer uma análise crítica de um objeto de estudo, seja uma obra literária, uma apresentação, um musical, uma apresentação musical, uma música mesmo, um filme, um texto, tá? E etc. A resenha ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a identificação da obra. Você está produzindo a resenha.
A sua resenha terá 3 partes. A primeira parte é a identificação da obra, ou seja, esta resenha é da obra tal, tal, tal. É da obra Senhora, de José de Alencar, tá certo? A segunda parte é o resumo dos principais aspectos da obra, tá bom? De que forma? Observe que é um resumo dentro da resenha. Porém, quando eu digo resumo dos principais aspectos da obra, eu não preciso necessariamente resumir seguindo a ordem cronológica, seguindo a ordem lógica do autor. Eu posso falar para vocês que o 3º e o 4º capítulo não merecem atenção na nossa resenha, certo? Até porque isso vai muito da minha opinião crítica, né? Do que eu estou resenhando, tá bom? Então, essa segunda parte é a condensação das ideias principais do texto, da obra, do filme, certo? Porém, esse resumo ele não precisa seguir a ordem lógica do texto original, tá? E a terceira parte, mas não menos importante, eu diria até que é a mais importante, é a opinião crítica do resenhista. A sua opinião. Você indica ou não indica esse livro, esse filme? Você gostou ou não gostou? Você vai destacar pontos positivos e pontos negativos. Lembrando, aqui é importante argumentar, tá bom? Por que você não gostou da obra? Por que você gostou da obra? Não é simplesmente a obra é ruim, tá bom? Ou é boa. Você vai ter que explicar por quê. De preferência, buscando partes do texto. De preferência, buscando citações do próprio livro, do próprio texto. Certinho? Após estudarmos características dos 2 gêneros, já é possível dizermos quais são as diferenças e semelhanças entre eles, tendo como principal a opinião do autor, que na resenha é possível, é obrigatório, eu diria assim, no resumo não é possível, a ordem, a estrutura do texto, que no resumo ele vai seguir a estrutura tal qual o texto original, enquanto que a resenha tem uma estrutura própria dividida em 3 partes. Eu vou ler um pouco as diferenças, tem no livro de vocês, na página 62, se quiserem me acompanhar. O resumo, ele faz uma síntese do conteúdo de um texto, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. O objetivo é informar o leitor. Já o objetivo da resenha é de resumir a obra. Além de resumir a obra, é fazer uma avaliação crítica. Então, observe, o resumo ele faz parte da resenha, mas a resenha requer uma avaliação crítica, apontando, inclusive, aspectos positivos e negativos. Assim, torna-se um texto de informação e opinião, enquanto que o resumo é apenas um texto informativo. No resumo, a opinião é um erro. O vestibulando, o aluno, o autor, deverá se ater à sequência de ideias desenvolvidas pelo autor do texto. Fidelidade ao original, lembrem-se disso. Respeitando a mesma linha e sequência de raciocínio próprios do texto a ser resumido. Na resenha, a opinião ela é exigida. Deve ter sua opinião. A resenha é de origem opinativa. Dessa forma, haverá espaço para que o autor exponha seu ponto de vista a respeito do texto resenhado, sem necessariamente seguir as ordens das ideias apresentadas. Inclusive, se eu quiser resenhar, dependendo do que for, né, solicitado, se eu quiser resenhar apenas alguns capítulos, eu vou resenhar apenas a introdução do filme, para não dar spoiler de repente, isso é possível. No resumo, a estrutura segue a mesma linha de pensamento do texto a ser resumido. Geralmente, trata-se
um texto dissertativo com introdução, desenvolvimento e conclusão. Enquanto que a resenha ela tem uma estrutura própria. Não segue a mesma sequência do texto em foco, tá bom? Primeira parte, identificação da obra. Segunda parte, resumo dos principais pontos de vista, não se preocupando com a ordem das ideias. E a terceira parte é uma opinião crítica, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que agora vocês possam responder melhor as perguntas do começo do texto. E só para garantir, quem sabe uns pontinhos, deixe o seu comentário nesse vídeo agora. Se você conseguiu compreender. O que é resumo? O que é resenha? O que diferencia o resumo e a resenha? Não precisa responder tudo. Escolha uma das perguntas para responder. Se possível, se for capaz, se sentir à vontade, faça um resumo ou uma resenha desse vídeo, tá? Estou ansiosa para ler. Um beijo e até logo!